Boa tarde a todos. Boa tarde a todos da imprensa, todos da Câmara, aos operadores do direito aqui presentes, a nossa CPI, a imprensa, vereador Bertinho Scandiuzzi, que é o vereador relator dessa CPI. Nós vamos dar, então, por iniciada essa sessão. Eu recebi documentos em resposta ao ofício que encaminhamos aos departamentos, às empresas que estão sendo investigadas, e eu determino, então, a juntada aos autos da CPI, bem como duas petições entregues a essa CPI pelo representante, pelo advogado, presente também a essa CPI, dos depoentes da próxima sessão, que será na próxima quinta-feira. Eu também determino a juntada aos autos da CPI. Pergunto se o senhor Leonardo Rubens Cardinale de Moura Cavalcante está presente. Não está presente. Pergunto se o senhor Rafael Pinto de Souza Luciano está presente. A convocação do senhor Leonardo Rubens Cardinale e Rafael Pinto de Souza, para todos que estão acompanhando os trabalhos da CPI, o senhor Leonardo, ele assina absolutamente toda a documentação que dá origem a esse contrato. Ele assina a requisição com a justificativa inaugural para a abertura da licitação, ele assina termo de referência da licitação, ele assina planilhas de orçamentos, cronogramas físico-financeiro, memorial descritivo. O senhor Leonardo esteve conosco, tem depoimento dele na Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Bertinho, justamente para acompanhar esse contrato, quando nos foi negada a possibilidade de instalação da CPI já no ano passado, o que nos foi possível somente agora, tendo sido afastados os vereadores que dão sustentação ao governo da prefeita Darcy Vera. Então, a importância dele. Nós vamos ver junto ao DAERP a situação funcional dele e em que medida o senhor Leonardo pode colaborar com a CPI, tendo em vista que já colabora com a Justiça. Mas, como eu disse inauguralmente, não. Como disse inauguralmente, o objetivo dessa CPI, haja vista as investigações da Polícia Federal e do GAECO, é procurar entender e ir a fundo para ver quem foram as pessoas envolvidas, e aqui estamos dizendo de alguém diretamente envolvida, e quais foram os métodos utilizados, para que nós venhamos a construir uma memória desse fato na nossa cidade. O senhor Rafael Pinto, idem. Vocês hão de se lembrar, quem estava aqui na quinta-feira passada, que os 5 fiscais designados pelo DAERP em contrato para fiscalizar a obra jamais foram notificados oficialmente de que eram fiscais, o que nos leva a concluir que, premeditadamente, não foram notificados para que nada fosse fiscalizado. Mas, felizmente, não lograram êxito. Então, o senhor Rafael é peça importante para entendermos isso também.
importante a observação da nossa assessoria jurídica de que, levantadas as possibilidades, né, a situação funcional dos convocados para essa CPI, se não atenderam uma convocação que a atual situação funcional deles os obrigava a atender, ou se a Justiça poderá nos ajudar numa condução coercitiva a essa CPI, para que venham construir esse inquérito parlamentar de forma a elucidar ao que essa CPI se propõe. Vereador Bertinho, gostaria de fazer alguma observação? Não? Estamos de posse do ofício de que o DAERP oficialmente recebeu, já no dia 11 de novembro, a convocação que essa CPI fez. Vamos oficiar novamente o DAERP para entender, sob pena de serem conduzidos a essa CPI coercitivamente, para prestar os esclarecimentos que nos elucidem sobre os fatos. Eu pergunto se o senhor Marciano Teixeira Correia e Laércio Pereira Cardoso estão presentes. Então, por favor, vocês podem... Ok. Claro. Só chega um pouquinho. Registro a presença da advogada do depoente Marciano Teixeira Correia, a doutora Ana Lúcia Ceoloto Guimarães, que estará conosco aqui, que também poderá auxiliar e fazer perguntas naquilo que for necessário. Bom, eu digo aos senhores que estão aqui na condição de funcionários convocados e têm o compromisso de dizer a verdade, sob pena de serem processados criminalmente. A CPI garante constitucionalmente, lhes dá a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio, caso entendam que alguma resposta possa implicá-los. Todavia, nós esperamos que vocês possam colaborar com a elucidação daquilo que necessitamos para construir esse inquérito parlamentar. Eu vou perguntar individualmente. O senhor Marciano é o senhor. A sua função e desde quando está lotado no DAERP, se o senhor já teve outras funções públicas em Ribeirão Preto ou fora de Ribeirão Preto. Eu estou lotado no DAERP desde 15 de janeiro de 2013, na função de assessor técnico. Minha formação é de geologia, sou geólogo, e nunca exerci nenhuma outra atividade em nenhum outro órgão público. Eu estou no DAERP desde outubro de 2014, sou engenheiro eletricista, eu fui funcionário da Secretaria de Educação no ano de 2008, 2009, como monitor de ensino profissionalizante. Ok, muito obrigado, Laércio Marciano. Quem de vocês atuou no processo de planejamento, preparação dos memoriais descritivos, termo de referência ou qualquer outro documento relativo a essa concorrência 01/2014? Eu não atuei em nenhuma das etapas. Eu, como assessor e geólogo, eu atuei fazendo o memorial descritivo básico do projeto do Poço dos Poços, né? Foi um projeto genérico para que pudesse constar na licitação a geologia básica de Ribeirão Preto. Eu atuei nessa parte.
Nesse levantamento inicial, Marciano, quais foram, você disse que elaborou um projeto básico sobre a condição geológica do local de onde os poços seriam perfurados, é isso? Foi um projeto básico da geologia de Ribeirão Preto. Os poços seriam perfurados em vários locais da cidade. E a geologia de Ribeirão, ela tem uma parte que eu não tenho o afloramento do basalto, né, que é essa rocha preta que nós temos, é só arenito. Outros, essa espessura é menor e ela pode chegar até 150, 180 metros de profundidade. Então, foi só um projeto básico dizendo que eu iria encontrar areia, solo, rocha e o arenito do aquífero Guarani, sem especificar detalhadamente quais seriam os locais dos poços. Nesse trabalho, alguma outra informação que você gostaria que constasse nos autos sobre a sua participação em algum outro momento da elaboração desse memorial para a elaboração da concorrência? Não, na elaboração do memorial, somente isso. Da parte para a licitação, eu só fiz essa parte do escopo básico, indicando que seriam feitos mais ou menos as profundidades, diâmetro, dentro das normas da ABNT, dentro do que a gente tem aqui de objetivo de captação de água do aquífero Guarani, atendendo a toda a legislação. Não participei de mais nenhuma outra etapa dessa licitação. Eu fui depois fiscalizar a execução, mas nessa etapa somente isso. Você, Laércio? Não. Como eu disse, eu não participei de nenhuma etapa do edital. Ok. Só um detalhe, é que dentro desse tipo de licitação existe a visita técnica. Então, nessa parte eu também participei. A visita técnica para? Conhecimento dos locais, dos projetos, eu participei. Como a geologia é uma coisa específica à minha área, eu participei dessa visita também. Então, veja se eu entendi corretamente. O senhor fez um projeto básico das condições geológicas de Ribeirão Preto. Gerais. Posteriormente, visitas técnicas aos locais onde os poços seriam perfurados. Foram as empresas, eu não lembro o número das empresas, que tiveram interesse que adquiriram o edital, vieram ao DAERP, aí foi explicitado o que era o projeto, e foi assinado o termo de visita, que é documento obrigatório na abertura da licitação. E o senhor acompanhou essas visitas? Essa visita foi feita na sede do DAERP, onde foi esclarecido e explicado, não foi visita a campo. Ah, ok. E o senhor reconhece essa assinatura da justificativa para a abertura? Essa assinatura realmente é do senhor? Sim, é minha. Já está nos autos. Okay. Vocês sabiam, vocês receberam alguma notificação? Pergunto porque os depoentes da última sessão não foram notificados oficialmente que eram fiscais. Vocês foram notificados? Vocês sabiam que tinham sido indicados para fiscalizar o contrato? Documentalmente, formalmente, não. Mas eu sabia que eu iria fiscalizar o serviço de perfuração dos poços. Mas o senhor nunca foi notificado oficialmente pelo DAERP? Oficialmente, escrito, que eu tenha recebido alguma informação, não. Laércio? Da mesma forma que os engenheiros falaram semana passada, eu também não fui notificado oficialmente, só tomei conhecimento que o meu nome constava como fiscal naquele contrato recentemente, após toda a divulgação aí da operação da Polícia Federal. Ok. O Marciano, o senhor foi então informado verbalmente que fiscalizaria a execução desse contrato?
Sim, porque, como eu disse, o poço, a perfuração de poço é uma área da geologia. E, atualmente, eu sou o único geólogo presente no DAERP. Então, eu teria essa responsabilidade de acompanhar as perfurações. O senhor chegou a fazer esse acompanhamento? Sim, todos, de todos os 13 poços. O senhor teria como detalhar um pouco para a CPI como foi feita essa perfuração, se ela obedeceu aquilo que estava, se você na fiscalização conseguiu mensurar aquilo que estava determinado em contrato? Poderia nos dizer algo sobre isso? Sim. O processo de perfuração do poço ele começa com um licenciamento. Esse licenciamento é feito junto à Secretaria do Meio Ambiente do município, que dá uma certidão de anuência. Com essa certidão de anuência, é encaminhados os projetos com todo o descritivo técnico ao DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que é o órgão gestor dos recursos hídricos estaduais. A partir disso, o DAE analisa e emite uma licença de implantação de empreendimento e de perfuração do poço. Todos os projetos, todas as especificações seguem as normas da ABNT. E lá, nesse projeto, é dado o escopo técnico de todos os procedimentos de perfuração, do tipo de fluido, do tipo de equipamento, a característica mínima de um equipamento para perfurar um poço adequado ao departamento, as características do aquífero Guarani aqui. E nessa fase inicial é levada toda a consideração de proteções ambientais, da característica do poço, para que eu não sofra interferências de recursos hídricos superficiais, só vá pegar a água mesmo do aquífero Guarani. Existe também uma deliberação do Comitê de Bacia, que criou 3 zonas de restrição aqui em Ribeirão Preto, então eu também tenho que ser atendida a esse critério de locação dos poços, que basicamente seriam 200 metros de curso d'água, 500 metros de área declarada contaminada pela CETESB, que ela publica anualmente no site. Então, há variações de ano para ano. Então, isso tem... São 3 áreas em Ribeirão hoje. Pela deliberação do Comitê de Bacia, são 3 áreas. Quais são, o senhor poderia dizer, por favor? Seriam denominadas Zona 1, 2 e 3. A Zona 1 é a zona mais antiga da cidade, que ela, delimitando, basicamente, ela pegaria da Avenida Independência, iria até o Córrego do Tanquinho, depois aqui a Avenida Caramuru, e entrando ali pela parte do Ipiranga, alto lá da USP, aquela parte toda, é a Zona 1. É uma zona... Por que existe essa restrição? Por causa que, antigamente, em Ribeirão, estava havendo uma perfuração desenfreada de poços. Então, o Comitê de Bacia, gestor junto com o DAE, com o CETESB, Sociedade Civil, resolveu um grupo de estudos e fizeram essa deliberação. Ela vem sendo renovada a cada 2 anos. Inclusive, amanhã vai ter uma plenária do comitê no DAE, aqui na Rua Olinda, que deve ratificar essa deliberação. Então, voltando a essa Zona 1. Ela é uma zona que não se pode perfurar novos poços. Somente o poder público da DAERP pode repor poços. Eu substituo poços. Eu desativo um poço antigo que está com uma produção pequena e substituo ele por um novo poço. Na Zona 2, que seria a circuncisão aqui, a parte interna do anel viário, o DAERP pode até perfurar novos poços, mas sempre obedecendo esses 3 critérios de 200 metros, 500 metros e 1.000 metros. Porém, o DAERP pode também substituir um poço que elimina o critério do distanciamento de 1.000 metros. Eu posso fazer um pouco mais próximo, não tem que cumprir rigorosamente os 1.000 metros. A Zona 3 é a zona de expansão urbana do município, fora do anel viário, onde praticamente todo mundo, ou o particular, o privado ou o público, pode furar poços novos, atendendo sempre esses 3 critérios. 200 metros de curso d'água, 500 de área contaminada e 1.000 metros de outro poço. O senhor sabe dizer por que a Zona 1 ela está restrita? Ela é uma das, como ela está das mais antigas, os estudos à época, que isso data de 2006, concluiu que era a parte de maior profundidade de rebaixamento do cone, de rebaixamento do aquífero Guarani. Então, que ali deveria ser mais cuidadosa
os estudos e a liberação de novas perfurações do que as outras que estavam com uma situação mais próxima do que seria o original do aquífero. Alguma coisa? O edital de licitação, ele deixa um tanto quanto vago o que era reforma e o que era perfuração de novos poços. O senhor, quando fez as vistorias, o senhor conseguiu identificar o que era reforma ou o que era perfuração de poços novos? O que eu tenho a dizer, a ideia era novas perfurações. O problema é que poderia ser que, em algum caso, como existe a restrição, e com a existência do poço no local, ele poderia ser reformado para manter o local que ele estava, dado a essas dificuldades de novas áreas dentro do município. Mas, na realidade, o que aconteceu é que esses poços foram todos perfurados. Foram novos poços perfurados. Não teve uma reforma, uma recuperação de nenhum poço, porque até esse é um trabalho muito difícil de fazer uma recuperação de um poço, que seria retirar todo o revestimento do poço, todo o pré-filtro, repassar e descer um revestimento novo. Seria como eu derrubar uma casa para fazer uma nova. Então, a tendência sempre foi a uma nova perfuração dentro das técnicas mais modernas. Sobre o custo Só um minuto. O senhor saberia dizer, colaborando com aqui a nossa investigação, se o custo entre perfuração e reforma, o custo-benefício para o município, o que é melhor? O custo-benefício, eu creio que a perfuração nova é melhor. Pelo exposto anteriormente, que a recuperação seria como derrubar e levantar uma casa. Exatamente. E eu tenho poderia ocorrer vários processos de quebra de material, que levaria mais tempo, poderia, se não atingir a profundidade desejada. Então, a perfuração, ela é mais eficiente do que uma recuperação. Agora, como haveria necessidade, principalmente em algumas regiões mais carentes da cidade, de contribuir com esse abastecimento, deixou-se em aberta essa opção de poder recuperar para garantir um local que a gente já tem posse dele. Ok, então, senhor, na resposta anterior, o senhor disse que havia possibilidade de recuperação e perfuração, mas que não foi feita nenhuma recuperação. Os poços foram praticamente todos perfurados. No Poço Eupídio Gomes, que está aqui na rua atrás, foi iniciada a recuperação dele, está até alguns materiais que foram retirados de dentro, mas foi alguma coisa que deu para fazer. O senhor sabe dizer quem que definiu o que era perfuração e o que era restauração? Não. Rafael, Laércio, tem alguma coisa a colaborar com essa pergunta? Qual foi a pergunta mesmo? Eu acho que foi restrita a poços, né? Eu sou só da área elétrica, não entendo nada de geologia, então não tenho nada. O senhor atuou como fiscal nessas obras? Formalmente, como eu falei, não. Na perfuração, não. Eu sou engenheiro eletricista, acompanhava as obras, assim, principalmente em poços onde já estava operando, porque existia interferência, canteiro de obras, com as instalações elétricas, então a gente sempre tinha que fazer alguma adequação. E nos poços novos que foram perfurados, eu fazia a tratativa com a CPFL do pedido de ligação de energia. Tá. E o senhor foi informado quando era um poço desse contrato ou poços já existentes? O senhor era informado disso quando ia vistoriar? Eu já conhecia alguns poços existentes, esses que houve substituição, eu já sabia. Então, foi até comentado que são poços que precisavam aumentar a vazão, eu sabia. Poços novos, depois fiquei sabendo também, pediram para me tratar
com a CPFL o pedido de, de ligação de energia. Eu também fiz o pedido de ligação de energia dos Poços Novos, onde não existia nada. Ok. Oi. O contrato coloca outras questões ligadas à área de energia. Teve alguma outra atuação sua na fiscalização da parte que o senhor foi designado? Alguma outra atuação? Não, sim, a gente conferia os equipamentos elétricos que eram instalados nos poços, ou seja, os painéis de acionamento, se atendia às normas técnicas, se atendia às normas do DAERP, e a cabine de energia, se atendia às normas da CPFL, às normas técnicas, a gente acompanhava tudo isso. O senhor fez algum relatório desse acompanhamento, produziu relatório dessa fiscalização? Não, nenhum relatório. Não era emitido nenhum relatório. O senhor era designado para fiscalizar, para fazer a interligação com o CPFL, e desse trabalho não é emitido nenhum relatório? Não, desse trabalho não é emitido nenhum relatório. É feito alguns documentos específicos para a CPFL, ou seja, quanto você vai precisar de energia, esse tipo de coisa. Mas não caracteriza um relatório, né? É um pedido de ligação de energia, assim como eu faço para outros postos do DAERP. E a quem que o senhor se reportava no DAERP, ou se reporta até hoje, né? Na época da execução do contrato. Eu me reporto ao chefe da seção eletricidade, DETEC 223, o senhor Nilson Antônio Belém. Ele é meu chefe. Entretanto, às vezes, os assessores me acionam e eu reporto a eles também. O senhor poderia repetir, então, só para ficar constado aqui nos autos da CPI. O senhor se reporta a quem? Eu me reporto ao meu chefe. Eu sou dotado na DETEC 223, seção o que é a DETEC? Eletricidade. Ou seja, o que é a DETEC? A diretoria técnica ela é dividida em divisões. Abaixo das divisões tem seções. E eu estou dotado nessa seção eletricidade, ou seja, tem o meu chefe, que é da seção de eletricidade, Nilson Antônio Belém. Nilson Antônio Belém. Belene. E acima do Belém, que é um chefe de seção, tem um chefe de divisão, que é o Plínio. Plínio, o senhor sabe o nome todo dele? Não me lembro. Mas Plínio, ele é chefe Marcos, de seção. Não, o Belém é chefe de seção. O Plínio é chefe de divisão. E depois, pelo organograma, seria aí a assessoria e depois o diretor. O senhor, em algum momento, alguma fase, se reportava ao senhor Mantilla ou ao senhor Marco Antônio? Não, que eu me lembre, não. Conversei com o Mantilla sobre outros problemas, mas especificamente desse contrato, desses poços, não me lembro de ter reportado nada a ele. Só para terminar, o senhor Rafael Pinto de Souza Luciano, o senhor se reportava? Ele chegou a pedir alguma coisa para mim verificar se tinha algum problema em algumas obras. Eu fui, não tinha problema, mas formalmente nunca houve nenhum relatório, nenhum pedido. O senhor está dizendo que o senhor Rafael Pinto de Souza Luciano solicitava que informalmente o senhor acompanhasse alguns trabalhos no que tocava a sua incumbência, que era a parte elétrica. Oficialmente, nunca. Exato. Oficialmente, nunca recebi nenhum memorando, nenhuma solicitação. Senhor Marciano, sobre a questão. Poderia repetir? O senhor se reportava a quem?
Eu me reportava ao diretor técnico, Que era caso o senhor. Luiz Mantilla. Então o senhor tinha contato com ele. Sim, ele é o meu chefe direto. Era o chefe direto. O Marco Antônio, Não, eu muito poucas vezes estive com ele, mas nada diretamente ligado a esse contrato. ok. Mais alguma coisa? Me corrija se eu estiver enganado, o senhor também não foi oficialmente designado, e sim verbalmente. Sim. Verbalmente. Bom, dessas vistorias, então, que o senhor fazia, o senhor produziu algum relatório? No caso da perfuração dos poços, que é uma obra subterrânea, né, vamos dizer, num termo mais simples, que envolve um monte de vários procedimentos, eu não produzi um relatório técnico, mas eu recebo o relatório da empresa perfuradora, a qual eu analiso, e depois isso se gera toda uma documentação que eu vou conferir e analisar, tá? Que depois até servirá para procedimento da outorga de uso desses poços junto ao DAEE. Ok, e esses documentos estão assinados pelo senhor? Não, esses documentos foram entregues recentemente, agora no final, à diretoria técnica, e ainda não me foi encaminhado para a vistoria geral deles. Ok. Qual o contato do senhor com o Rafael Pinto de Souza Luciano e com o Leonardo Rubens Cavalcante para essa licitação? Nessa licitação, eu só fui... Ou no contrato? No contrato. Na licitação, eu só fui chamado, na época, então, pelo senhor Leonardo e o diretor técnico da época, que era o Ivo Colíquio Júnior, para fazer esse escopo técnico básico para o projeto. Depois que o contrato foi iniciado, eu não posso precisar a data, o senhor Leonardo Cavalcante foi exonerado do departamento. Quando que ele foi exonerado? Não me lembro exatamente, mas algo de 1 ano atrás, uns 8 meses. Durante a execução do contrato, o senhor Leonardo foi exonerado. Foi exonerado, ficando somente, então, o senhor Rafael Pinto de Souza Luciano. Okay. Mais uma pergunta. Os senhores saberiam indicar, eu pergunto para os dois, e aí vocês podem responder conforme achar necessário. Quem foram os agentes e servidores públicos responsáveis pela elaboração da concorrência 01/2014, notadamente nos requisitos técnicos? Nos requisitos técnicos do poço, eu que fiz o memorial. Nos outros requisitos eu não posso falar, não sei. O senhor fez os requisitos técnicos dos memoriais de perfuração dos poços. Um memorial técnico básico, com todas as especificações e critérios da geologia de Ribeirão Preto, para que servisse de base para o planilhamento. Porém, me encerrou meu expediente, minha participação nesse ponto. O andamento depois da licitação, eu não participei. Esse detalhamento, ele era geral ou ele foi feito poço por poço? Como eu disse anteriormente, ele foi um detalhamento geral da geologia de Ribeirão Preto. O projeto de poço por poço foi executado a posterior, encaminhado ao DAEE pela EGEA para os devidos licenciamentos de cada poço. O senhor sabe dizer quem fez o técnico de poço por poço? Os procedimentos foram feitos pela empresa subcontratada, a empresa Hidrodex, que encaminhou essa documentação. Porém, eu sempre vistei e acompanhei esses projetos, porque eles tinham que atender ao escopo nosso das características técnicas do DAERP. Ou seja, em seguida ao memorial, de modo geral, que o senhor fez, o DAERP subcontrata uma empresa para executar poço a poço. E essa execução poço a poço o senhor também fiscalizou? Na realidade, foi feito o projeto básico constado do edital. Quando a EGEA
ganhou o contrato, ela subcontratou uma empresa, que aí ela executou todos os poços. O senhor sabe dizer se a subcontratada, os técnicos, os profissionais responsáveis tinham qualificação para fazer esse acompanhamento? Sim, porque foi uma das condições que eu solicitei quando a EGEA falou que ia subcontratar. Eu, como iria fiscalizar os poços, eu pedi toda a documentação técnica dessa empresa para ver se ela tinha capacitação técnica. Bem como dos profissionais? Dos profissionais. ART, CREA. E eu analisei a parte técnica, mas ela também encaminhou as documentações referentes à qualificação financeira. Foi montado todo um processo. Eu participei dizendo que a parte técnica estava adequada a atender às exigências do DAERP. Bom, então ficou claro para nós que, mesmo não havendo uma designação oficial por escrito, o senhor era plenamente consciente de que fiscalizaria a execução desse contrato naquilo que competia à tua área. Sim, no que compete à perfuração de poços, eu tinha consciência e acompanhei todos os 13 poços. Houve alguma irregularidade que o senhor gostaria de relatar à CPI? Não, nesse caso dos poços, eu não vi nenhuma irregularidade. Lércio. Sim. Pode repetir a pergunta, por favor? Não, é a mesma pergunta. Se houve alguma irregularidade nas instalações elétricas. Das instalações que eu acompanhei, não houve nenhuma irregularidade. Com relação à fiscalização, então, que lhe competia, Marciano, você chegava a acompanhar o quantitativo daquilo que havia sido solicitado e o que estava sendo executado? Sim, eu tinha que acompanhar, poço por poço, todas as metragens que foram perfuradas, todos os diâmetros que foram executados, porque a medição vinha para mim conferir. Então, eu tinha que acompanhar e sabia, apesar que poderia ter alguma diferença, porque a medição era por percentual, não era por quantidade unitária. O senhor poderia explicar a diferença, por favor? Basicamente, quando eu executo um serviço por preço unitário, eu tenho que medir metro por metro, no caso, ou tonelada, ou hora. No caso de medição que estava sendo apresentada por preço global, por percentual, eu veria se o item foi perfurado, foi executado na sua totalidade. Então, aí eu aprovava um percentual, ou o total, ou um percentual menor. Dando um exemplo, tem um diâmetro, tem a perfuração de solo em 26 polegadas. Em cada poço, ela teria que ser executada. Ele executou o solo em 26 polegadas, executou, foi medido. Ele tem que colocar o tubo de boca. Ele colocou o tubo de boca? Colocou. Ele não colocou, eu não poderia medir. Tá? Então, eu media se realmente tinha sido efetivado. O poço foi inteiro revestido? Foi. Não foi revestido, não tem poço meio revestido. Então, eu media sempre os itens que eram executados naquele período de medição, que era a medição era global, ela vinha de todos os itens. Aí eu era questionado à parte se aquele item referente ao poço estava de acordo, e aí eu aferia e assinava referente aos percentuais executados dos poços. Eu não verificava, não tinha consciência das outras etapas, mas dos poços eu sempre fiscalizei e acompanhei.
Vê se o senhor pode nos ajudar, então, a dirimir essa dúvida. O senhor tem conhecimento desse relatório que foi feito pela nova superintendência, constatando um superfaturamento nas medições? Eu tenho conhecimento que ele foi elaborado, mas eu não o li, não tenho pleno conhecimento do que foi dito nele. Tá. O senhor teve participação, para elucidar mesmo, tá? A pergunta é isso. Se o senhor está dizendo que fez a fiscalização poço a poço e aferiu naquele momento que tudo estava correto, o que está contradizendo pelo fato de que a tua auditoria aferiu que estava correto e o relatório da nova superintendência aferiu que houve esse superfaturamento? O que eu atesto é a execução física da obra. Eu não atesto preço ou se houve ou não um superfaturamento. Eu atesto que nos poços foram executados 13 poços, cumpridos 100% de todas as etapas previstas na elaboração, na construção dos poços. Se teve diferença de preço, se teve item com preço a mais, eu não acompanhei. Eu acompanhei fisicamente no campo e atesto a execução física. É que essa aferição que o DAERP fez inicialmente é justamente com o físico. Eles não produziram ainda um relatório referente a preço, a disparidade de preço. Então a contradição está justamente aí. Nesse primeiro relatório que o DAERP coloca e usa como base para rescindir o contrato com a EGEA, houve a produção de uma auditoria na qual constatou-se uma medição a maior do que a real. Esses relatórios que na época o senhor fez, estão de posse do DAERP? Estão de posse. Eu acho, me causa assim, uma estranheza que nos itens que eu acompanhei possa ter medido a mais, porque os 13 poços estão executados. Talvez esses itens estejam em outras planilhas ou na planilha referente a outros serviços, que não são do meu escopo de acompanhamento. E para ajudar a CPI, que documento nós podemos pedir para fazer esse comparativo? Pedir os documentos assinados pelo senhor, que estão atestando que o que foi feito realmente foi medido? Seria um passo para chegarmos a essa elucidação. E o senhor acha que pode ter havido a substituição dessas planilhas por outras? Não creio que possa ter havido, eu creio que não. Porém, os relatórios finais, como eu disse, foram entregues de todos os 13 poços. Eu não os conferi ainda, mas 13 poços, o que eu posso dizer é isso, que 13 poços foram executados 100%. Okay. Em relação à perfuração. Perfuração, que é o que eu acompanhei. Perfuração, instalação do revestimento, pré-filtro, desenvolvimento, teste de vazão. Nós já temos alguns documentos, é do seu conhecimento que na auditoria feita pelo senhor, na fiscalização feita pelo senhor, o senhor constatou 84%, o que consta nos autos, 84% realizado, e a nova auditoria constatou 62%. O senhor tem conhecimento disso? Não. O que eu quero talvez deixar mais claro, que dentro do escopo perfuração e recuperação de poços na planilha, devem ter outros itens inerentes dentro disso, mas que não é do meu escopo de fiscalização. Como o poço, ele tem uma área de proteção, que eu tenho grade,
que eu tenho a casa do operador, que eu tenho a parte de elétrica, de cubículo, de painel, de bomba, de cabo, que faz parte do escopo poço. Eu simplesmente estou dizendo que eu acompanhei a perfuração, o revestimento, a instalação de 13 poços até o desenvolvimento do teste de vazão. Okay. Tá? A parte depois de instalação de bomba, cabo, painel, cubículo, a construção civil, a janela, a porta, terraplenagem, não é escopo de geólogo, é escopo da engenharia. Então, o que eu estou querendo deixar claro é o seguinte: talvez dentro nós entendemos. Então, na visão do senhor, o que pode ter havido dessa diferença de medição são esses outros itens que compõem o poço, e não a perfuração em si. Exatamente. É isso. É isso. Entendi. Pediria, então, que, de posse do novo relatório, se nós vamos providenciar o relatório para o senhor, e pedir que o senhor colabore com a CPI no sentido de nos ajudar a fazer uma análise para encontrar essas diferenças. Se o senhor poderia colaborar com a CPI nesse sentido. Estou plenamente à disposição da comissão para qualquer esclarecimento, dentro da minha área, que é a parte dos poços. O vereador Bertinho está de acordo? Não, é só o número de poços que foram licitados e os que foram executados. Os poços licitados e executados. O senhor disse que executou 13. 13. Foram licitados 13. Foram os licitados. 13 unidades. Inclusive, desses 13, hoje, 5, se não me engano, 5 ou 6 já estão em operação. Podendo citar lá na parte do Ribeirão Verde, que é o Poço Recanto das Palmeiras, o poço no Quintino, que é o Clubinho 1, o poço ali na Costa e Silva, na rotatória da Costa e Silva, com o Tomás Alberto Eitel, também já está em operação. No Jamil Semicuri, que fica lá atrás da USP, também já está em operação. Na CIT Ribeirão também está em operação. Ok. Então, mais uma pergunta para os dois. Qualquer um de vocês pode tomar a iniciativa de responder primeiro. Se vocês consideram correta a decisão de aglutinar objetos tão distintos nessa mesma licitação, como macromedidores, perfuração de poços, que é o caso do senhor, em uma mesma licitação, se vocês consideram correta a decisão de aglutinar serviços tão distintos numa mega licitação como essa? Eu não tenho vivência nesse tipo de obra. Eu trabalhava em outra empresa com escopo diferente, então eu não tenho conhecimento o suficiente para dar uma opinião. A minha opinião é que não é correto, seria muito mais fácil dividir os objetos. Porém, eu não tenho vivência nessa área. Eu estou, digamos assim, como engenheiro, né, numa empresa pública há 2 anos, então não tenho muito conhecimento. A outra vivência que eu tive não tem nada a ver com essa área, mas eu vejo que seria mais interessante se fosse feito uma licitação para cada objeto, né? O senhor chegou a dar essa opinião para a diretoria técnica à época? Não, porque eu não estava na empresa, né? Quando eu entrei na empresa já estava pronto todo o processo. Pois não. O processo de aglutinação, ele complica um pouco mais, eu creio, que a fiscalização e o andamento da obra. Porém, nós tivemos, que foi logo que eu entrei, 3 concorrências diferentes, em que os poços foram executados, os reservatórios foram executados e as redes até hoje não foram executadas. Talvez tenha sido esse o pensamento da diretoria em aglutinar. Nós percebemos que os indícios que já tornavam-se evidentes lá em 2015 para nós, eles vêm sendo confirmados por todos vocês que estão dando pareceres técnicos. A nossa suspeita, quando fizemos a representação ao Ministério Público, era justamente essa. Bom, vocês têm alguma outra informação relevante que vocês acham importante dentro desse processo? Já vista que nós estamos construindo um inquérito aqui, de um procedimento que está sendo investigado pela Justiça, algum outro esclarecimento que vocês gostariam de acrescentar
sobre os assuntos versados aqui? Não. Não, eu no momento não tenho, mas sempre à disposição. Se houver algum outro questionamento, estamos abertos a qualquer horário, a qualquer convocação. Também não tenho mais nada a acrescentar. Se precisar, pode me chamar novamente. Obrigado. Eu vou fazer mais algumas perguntas, Marciano. Talvez você já tenha respondido, tá? Então, eu peço que você não se importe com isso, por força de nos esclarecer. Perfeitamente. Porque são algumas questões que nos estranharam e a gente gostaria de saber a tua opinião como técnico. A perfuração de solo foi estimada em 208 metros em 2012 e 260 metros em 2014. Enquanto o preço unitário é de R$ 736 o metro para R$ 1.203, quase R$ 1.204 o metro. Então foi 51% de aumento. Isso te estranha, te causa estranheza? Como eu já disse antes, a parte de preço eu não acompanho. Eu acompanho a parte técnica, eu sou um técnico muito de campo. O que eu posso dizer é que a diferença de metragens previstas é em função dos projetos ou de levantamentos prévios, porque a geologia de Ribeirão é muito complicada. Eu tenho ali, vamos dizer, na Cava do Bosque, que eu pego 2 metros de solo, e quando eu vou ali para o Manuel Pena, eu posso pegar 30 metros de um solo que mereça ser revestido, que não tenha estrutura para ficar aberto, ou que tenha proximidade de alguma coisa que me faça aumentar. Então, como eu disse logo no início, eu vou ter poços que eu posso pegar 10 metros de basalto, 20 metros de basalto, 150 metros de basalto, ou 10 metros de solo, 2 metros, 4 metros. Então, por isso que a variação de ano ou de licitação para licitação, ou de projeto para projeto, varia. Agora, quanto a preço, eu não acompanho a composição. Tá, em 2012, a perfuração de basalto ela estava estimada em 600 metros. Passou para 910 em 2014. Os preços passaram de 1.950, eu sei que você não vai opinar sobre preço, mas sim sobre mensuração. De 1.900 para 2.800. Também 54% a mais. Essa perfuração em basalto com essas metragens também variam por conta de geologia? Sim, basicamente, nós temos um grande problema, falando um pouco aqui da geologia do aquífero Guarani. O aquífero Guarani, que é basicamente formado por 2 formações geológicas, a formação Botucatu e a formação Piramboia, e a formação Botucatu, que é a mais superior, ela era um grande deserto. Tá? Costumo dizer assim que era como um Saara. E como a gente vê nesses filmes que se passam no Saara, eu tinha aquelas dunas enormes. Então, eu posso ter variações de 30, 40 metros, no mesmo, até em proximidades não tão distantes, em função dessas dunas. Então, eu tenho um poço que perfurei aqui, e ele atravessou 150 metros de basalto. Se eu ir para um lado, eu posso perfurar 70, se eu for para o outro, eu posso perfurar 200. Isso é uma incógnita. Eu costumo dizer que a geologia é uma ciência exata, não tão exata assim. Então, há variações, e mesmo executivamente, às vezes você tem uma diferença na execução. 10 metros ou 2 metros,
porque nós prevemos, nós não temos um conhecimento detalhado de toda a geologia de Ribeirão Preto. Então, a gente tem informações. Eu vou fazer um projeto aqui, eu pego um poço lá, um poço aqui, mas eu não posso garantir que aqui eu vou estar na média. Eu posso ter muito mais ou muito menos. Então, sempre vai haver variações de projetos ou de licitações referentes aos quantitativos. A gente não diz que não é uma bolo em camada, tudo certinho. É um bolo meio amassado. Então, o custo da perfuração, obviamente, vai variar de acordo com as condições geológicas, com a localização. E alguém, na hora de elaborar esse edital, perguntou ao senhor se os locais onde esses poços seriam perfurados eram os mais adequados por força de economia de recursos públicos? A decisão sobre os locais dos poços não me foi questionada. Tá? Aí a equipe que fez o escopo geral viu as necessidades de bairros que precisavam de reforço, ou que tinha um poço que estourou, ou que tinha um crescimento, e que pediu que esses poços fossem perfurados lá. Então, o meu escopo foi de acompanhar o que estava sendo executado. Eu fiz o projeto básico, o memorial básico, mas não entrei na definição de aonde esses poços seriam feitos. Okay. Uma pergunta de conhecimento geral, assim ficou claro a questão técnica. O senhor saberia dizer, por exemplo, encontrando num local cuja perfuração vai ser mais custosa, se compensa apontar um outro local, ainda que o determinado bairro, como o senhor disse, o Ribeirão Verde, tinha uma carência e por isso foi perfurado um poço lá? O senhor saberia dizer se, por exemplo, tá bom, a necessidade é atender aquele bairro, entretanto as condições geológicas vão encarecer a perfuração de um poço ali. Tecnicamente, é possível afirmar que é preferível furar um poço a 1000 metros dali e fazer o transporte dessa água, a canalização dessa água, ou não? Eu não posso responder dessa forma, porque eu não sei custo de rede, eu não sei custo de adutora, de recalque, eu não poderia opinar nesse ponto. Eu atendo o seguinte: preciso de um poço nessa região, projete, é mais ou menos isso, fiscalize. Inicialmente, o senhor disse que fez o projeto básico de uma maneira geral. O senhor acha que a diretoria técnica poderia ter solicitado para o senhor acharia mais adequado que fosse feito um pedido de estudo poço por poço? Olha, eu não posso dizer que seria adequado ou não, porque ele me solicitou um projeto básico dentro de um plano de uma licitação que estava em andamento e que eu não tinha o conhecimento geral dela. Então, não posso dizer se seria mais adequado fazer o estudo poço por poço. A licitação já estava em andamento ou em construção? Em construção, quer dizer, em elaboração o processo do edital. Ok. Bom, então, os esclarecimentos foram feitos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, ficando então apenas uma colaboração espontânea da parte do senhor com relação à comparação que nós vamos solicitar, tendo em mãos o relatório que nós precisamos. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e também da doutora Ana, que acompanha essa sessão. Mediante ofício, lá para o DAEB, tudo. Vamos fazer via... até porque para ele justificar lá o trabalho que ele vai estar fazendo. Até, mas na verdade, porque
Sabe dizer por que não foi chamado para participar desse relatório de análise? É uma pergunta interessante que fica também. Esse relatório de análise, o senhor não foi chamado para fazer esse de agora, da nova superintendência? Não, eles me pediram à época só uma posição, logo que foi suspenso o contrato, não sei o termo correto, chegou lá, olha, determinou a suspensão dos pagamentos. Então, eles vão parar o serviço, como é que está? Eu fiz um relatório à época do que estava. Não lembro de cabeça totais, mas eu lembro que dos 13 poços estavam em andamento 2, e depois foram terminados e encerrados. E aí foi encaminhado, recentemente agora, não posso também precisar da data, o relatório final de todos os poços, que eu não passei por um pente fino. É como eu disse, os 13 poços estão prontos. O pente fino de metro por metro eu não passei. Ok. Bom, Só complementando que, em relação à minha parte, perfuração, revestimento, desenvolvimento, teste, os poços estão prontos. muito bem, então eu agradeço a presença do senhor Marciano Teixeira Correia, do senhor Laércio Pereira Cardoso e da doutora Ana Lúcia. Agradeço também e nós desejamos a vocês muito sucesso no trabalho, que isso engrandece o nosso município, porque nós estamos cuidando de uma questão primordial para a água, né? Que a nossa população merece. Tem alguém pedindo a... Como é que é isso? Pois não, você quer fazer a pergunta para a CPI, para algum dos membros que estão aqui? Pois não. Qual a vazão esperada dos poços e se essa vazão foi obtida? Você pode identificar? O senhor nome? Meu nome é Lucas de Faria Nelly Daniel. Qual é a sua função no DAERP? Mecânico de manutenção. O senhor poderia repetir a pergunta, por favor? Qual é a vazão esperada dos 13 poços e qual foi a vazão obtida desses mesmos 13? Você tem conhecimento? O senhor tem conhecimento sobre essa pergunta? Qual é a vazão esperada e qual é a vazão obtida dos poços perfurados? Quando o DAERP faz um projeto, de um modo geral, ele estima a questão de projeto 250 metros cúbicos. É um número mágico, vamos dizer assim, que tem. A produção de cada poço, aí ela vai depender da geologia de cada local. A gente determina, num critério, na exploração de poço, que é definida após o teste de vazão de cada poço, que se chama vazão específica. Essa vazão específica no município de Ribeirão Preto, ela varia de 3 até 10, calculando-se uma média de 4 a 5. Então, eu vou ter zonas em que eu vou ter uma específica de 3 e zonas que eu vou ter uma específica de 10. Esclarecendo o que é uma vazão específica. Vazão específica é o quanto eu consigo tirar de água do poço por metro que eu abaixe o nível. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um nível em 100. Se eu jogar ele para 100 metros de profundidade, se eu jogar ele para 101, ele vai me dar 3.000 litros ou 10.000 litros por hora. Então, há regiões em Ribeirão Preto que eu tenho uma vazão específica melhor e outras que eu tenho vazão específica menor. Então, com o teste de bombeamento, é que daí é-se definido qual a vazão que o poço está produzindo, que realmente eu posso explorar dele, ou um termo mais técnico, mais usado, que é explotar, que é retirar dele sem levar à exaustão. Então, a partir desses resultados, é que é feito o levantamento de qual a produção exata de cada poço e que vai ser, obviamente, outorgada pelo DAEE. Porque eu tenho que passar isso para o DAEE, para ele me dar a outorga. Eu posso pegar um poço, ter um poço e tirar 250 metros cúbicos dele. Só que eu vou estar levando ele à exaustão há pouco tempo. Então, não adianta eu ir com esse número para o DAERP, porque foi um número de projeto, para o DAEE,
porque foi um número de projeto, se ele não tem uma característica de me dar essa vazão realmente. Então, eu tenho poços que foram projetados para 250 metros e que hoje estão tirando uns 220, uns 240, uns 180, uns 150, que é o que o aquífero pode fornecer. Então, entre a vazão estimada... quando, então, há uma variação entre a vazão estimada e a obtida, é por força dessas informações que o senhor acaba de nos passar. Exatamente. Talvez eu tenha poços aqui, que se detalhar melhor, vamos dizer, eu posso tirar 500 metros cúbicos, vamos dizer. Tá? Poderia, se a específica dele fosse excelente. Agora, de um modo geral, em Ribeirão Preto, a específica é, como eu disse, na faixa de 3 a 4, 5 metros cúbicos, tendo poços que a geologia não deu adequada, que vão dar uma específica de 2, 3, e poços que tiveram uma geologia muito melhor, que vão dar uma específica de 8, 9, 10. Ok, tudo bem? Respondido? O valor de um poço para retirar 250 mil litros por hora é o mesmo valor de um poço que se pede 250 mil litros por hora, mas acaba tirando apenas 100? Acho que a resposta aqui acredito que seja até a mesma, mas se você quiser complementar, eu só queria pedir aos participantes que, como as nossas sessões na CPI são todas as quintas-feiras, que essas perguntas possam ser antecipadas para a CPI. É muito importante, porque vocês que estão lidando com o dia a dia, que essas perguntas que venham para a CPI, elas são muito bem-vindas. Mas eu pediria que se puder vir antes, porque assim já fica no nosso procedimento aqui. Mas tudo bem, agradeço muito as colocações e eu pediria ao senhor Marciano, então, que se pudesse responder. Desculpa, voltar a pergunta. Poder repetir a pergunta, por favor? Se o valor pago para um poço tirar 250 mil litros é igual ao valor pago para um poço que tira 100 mil litros? Que eu volto a discutir, eu cumpro a parte técnica, a parte de custo eu não vou entrar nessa questão. Então, na questão parte técnica, não seria melhor captar de fazer poços para retirada de 250 mil litros por hora, ao invés de termos vários problemas como nós temos hoje, de poços novos que não dá 250 mil litros por hora? O problema é a geologia, não é o poço. Se a geologia der... A geologia, o aquífero Guarani, naquele ponto, tiver a condição de tirar 250 metros cúbicos, poderá ser retirado. Eu não posso afirmar que a geologia exata vai me dar os 250 metros cúbicos. Ok. Então, mais uma vez agradeço a todos e eu declaro encerrada, então, a presente sessão.